há duas posições principais hoje, dois tipos de pessoas. A primeira é a criatura, é aquele que foi criado por Deus. E o segundo é a nova criatura, aquele que morreu para o velho homem, para a velha mulher, e nasceu de novo com Cristo Jesus. Como que isso ocorre? Ocorre quando nós cremos no coração que Jesus é o meu Senhor e Salvador. E eu confesso com a minha boca dizendo, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que você é pecador. Você precisa entender que você estava destituído da glória de Deus, destituído da filiação de Deus por causa do pecado. Você precisa entender que você estava destinado à morte. Você estava caminhando a passos largos para a morte. Mas você entendeu, por conta da Bíblia, por conta da palavra, que existiu um substituto que foi para a morte, que caminhou para a morte em seu lugar. E que ele fez isso não foi por si mesmo, mas foi por você. E quando você crê que foi por você, você crê que há um substituto, você crê que alguém morreu em seu lugar, para não agora te lançar para a morte, mas para te trazer para a vida. Quando você acredita nisso, você crê no seu coração e você confessa, eu acredito que Jesus é meu Senhor, que Jesus é o meu Salvador. Então agora acontece um milagre. Você morre. Nesse momento você morre. E você nasce de novo com Cristo Jesus. As coisas velhas agora já passaram. E tudo se fez novo, somente porque você creu. Paulo ele diz que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie. Então ninguém pode dizer para você assim, olha, para você ser salvo você tem que ir na igreja todos os domingos. Para você ser salvo você tem que ler a Bíblia. Para você ser salvo você tem que fazer esse procedimento. Não. Para ser salvo você tem que receber a graça de Deus. Confessar Jesus e acreditar em Cristo. Aí você é salvo. Aí você nasce de novo. Mas eu queria compartilhar com vocês, nessa noite, um entendimento sobre o dom da justiça, o dom da substituição de Cristo. Nós temos um substituto, amém? E o objetivo dessa palavra é que no final dessa mensagem, você tenha a certeza de que você tem um substituto, amém? Vamos ler juntos em Romanos capítulo 3, eu vou ler do versículo 19 até o versículo 26. Romanos 3, do 19 ao 26. Aleluia. Romanos capítulo 3, do 19 até o 26. Eu vou começar a leitura, para a gente não perder tempo. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Repita comigo, a justiça de Deus. Tendo testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram, repita comigo, todos pecaram. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E são justificados, repita comigo, justificados. Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Isso é o dom da justiça que Deus deu gratuitamente para todos nós. A justiça, o que é a justiça? E a justiça no Brasil é até um motivo de chacota, né? A justiça no Brasil é motivo de você sentar para conversar com alguém e digamos que você fale com as pessoas assim, vamos falar sobre a justiça no Brasil? Eu tenho certeza que, se não for 100%, 95%, 99% de quem estiver sentado nessa roda, eles vão começar a falar mal da justiça no Brasil. Todos concordam? Por quê? Porque você vê um bandido sendo solto, você vê alguém que era sem culpa sendo preso, e você vê inversões de valores. E nós temos essa cultura forte de reclamar da justiça, do governo no Brasil. Mas eu não quero entrar nesse assunto. O que eu quero que você pense é sobre a justiça. O que é justiça para você? O que é justiça para você? O que você vê como justo? Por exemplo, um exemplo simples. A justiça, como acontece? Quem bate na traseira não é o culpado? Amém? Quem bate na traseira é o culpado, amém? Essa é a justiça. Mas se a pessoa que está na frente freou bruscamente, assim, muito forte, e a pessoa não conseguiu segurar a ponto de bater na traseira, e aí? Agora a justiça, ela é relativa para a ocasião. Você concorda comigo? Mas tem uma coisa que não é relativa, é que eu e você somos injustos. Ou alguém vai levantar aqui e vai falar, não, irmão, desde que eu nasci, eu nunca cometi injustiça na minha vida. Fui 100% justo. Alguém aqui faria isso? Alguém aqui levantaria a mão de justo e dizia assim, eu sou justo. Eu nunca errei. Eu nunca falhei. Eu nunca falei algo que eu me arrependi depois. Tem alguém? Eu creio que não. E eu sou o primeiro a levantar a mão dizendo que eu não sou justo. Eu não sou justo. Eu sou o primeiro a levantar a mão e dizer assim que eu já errei muito na vida. Eu sou o primeiro a levantar a mão e dizer assim que eu já falei muitas coisas que eu me arrependi depois. Então, se eu for olhar para mim, eu sou injusto. Eu sou injusto. E segundo o texto que nós lemos em Romanos 3, 23, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Em Salmos vai dizer que em pecado fui concebido no ventre da minha mãe. Você já ouviu essa palavra? Que em pecado você foi concebido no ventre da sua mãe? Mas se você parar para pensar, o ato que fez você, o ato sexual, não é pecado. Dentro de um matrimônio. Não é pecado. Então por que eu fui gerado e concebido em pecado no ventre da minha mãe? Não foi porque minha mãe e meu pai pecaram, porque se eles estão casados, concorda comigo? Estão casados e tiveram um ato sexual e eu fui gerado por conta disso, eu não nasci em pecado por causa do ato dos dois. Então, isso é mais profundo. Por que eu nasci em pecado e em pecado fui concebido? Por causa da semente. A semente veio de Adão. E Adão é o primeiro, é o primogênito. Adão é o nosso primeiro representante. Então, por causa da semente de Adão, por causa do erro, da falha de Adão, todos agora pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos são pessoas errantes. Pessoas que erram, pessoas que falham, pessoas que dão mancada. Pessoas que se arrependem de muitas coisas. E todos nós aqui, se for olhar por essa ótica,
nós somos pecadores. Nós somos pecadores e somos injustos. Nós somos destinados à morte. Nós somos destinados a uma sentença que, se for olhar para nós mesmos, somos merecedores dessa sentença. Somos merecedores de uma possível cruz. O que é a cruz? A cruz é a sentença romana num grau maior. O grau maior de uma sentença para um bandido, um assaltante, alguém que infringia a lei, era a crucificação. A crucificação já existia antes de Jesus. Então já existia essa prática de crucificação. Quando Jesus é levado para a cruz, quando Jesus é levado para o ambiente de cruz, o ambiente de crucificação, ele vai como injusto. Ele vai como inculpável. Mas os que eram seu o rejeitaram e o lançaram para a cruz. Pilatos olha assim e diz: eu não vejo nenhum delito nesse homem. Eu não vejo nada que eu possa mandar ele para a cruz. E o povo diz então bem alto: crucifica-o. Porque o povo quis que Jesus fosse para a cruz. Pilatos não queria. Você entende que Pilatos, ele olha para Jesus, ele olha para o procedimento de Jesus, ele olha para a história de Jesus e ele não vê nenhuma culpa. Pilatos, ele não vê nenhuma culpa. Mas o povo crucifica Jesus. Mas o que eu quero dizer com você, e para você, eu e você, nós somos merecedores de uma cruz. Nós somos merecedores de uma sentença de morte. Nós somos merecedores de sermos culpados para sempre. Você concorda comigo? Amém? Você concorda comigo que eu e você, somos merecedores de uma punição de Deus? Você concorda comigo? Que eu e você somos merecedores. Isso nós não estamos entrando ainda na justificação. Nós estamos primeiro olhando para o nosso procedimento, olhando para a nossa vida, olhando para o que nós merecemos em nós mesmos. Mas olha só a beleza do Evangelho, a beleza da palavra de Deus, a beleza do amor de Deus, o quanto Deus amou a mim e o quanto Deus amou a você. Olha só, eu quero ler um texto em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Quem não teve pecado? Quem nunca pecou? Jesus. Jesus não conheceu o pecado porque a sua semente não é semente humana. Ele não nasceu da descendência de Adão, mas ele nasceu do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus gerou Jesus, então a semente dele não é semente de pecado. Ele é semente divina. Então ele não conheceu o pecado. Jesus nunca pecou na sua vida. Jesus nunca pecou na sua vida, mas Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Deus tornou o pecado Jesus, aquele que não conheceu o pecado. Para que Deus fez isso? Para que Deus pegou seu Filho santo, o seu Filho sem culpa, o seu Filho perfeito, e Jesus era perfeito e é perfeito para sempre, amém? Por que Deus pegou Jesus e o tornou pecado? E o tornou pecado foi por nós. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Foi por você. Foi por mim e por você. Nós estávamos destinados à morte. Nós estávamos destinados à punição de Deus, à ira de Deus. Mas Deus nos amou. Deus não olhou para nós e nos odiou. Deus não olhou para você e te rejeitou. Deus não olhou para o seu procedimento e diz assim, ele merece a punição. Deus olhou para você e disse, eu te amo.
E por eu te amar, eu vou enviar e vou entregar o que eu tenho de melhor para você, que é o meu Filho Santo, que é o meu Filho perfeito, que é o meu Filho imaculado. Não só para morrer em seu lugar, mas para que nele você se torne minha justiça. Para que nele você se torne minha justiça. Sabe o teu procedimento errado? Sabe as mancadas que você já deu? Sabe os pecados que você já cometeu? Deus transferiu toda a culpa que era para colocar em você no seu filho. Deus transferiu toda a culpa que era para cair sobre você e colocou sobre Jesus. Jesus se tornou pecado em seu lugar. Jesus se tornou não pecador, mas se tornou o próprio pecado em seu lugar. Por isso, na cruz do Calvário, o símbolo da cruz do Calvário é o símbolo da justificação e da substituição. Quando você olha para Jesus na cruz, você não tem que ter dó de Jesus. Você não tem que ter pena de Jesus. Você não tem que olhar para Jesus e falar, tadinho de Jesus. Você tem que glorificar Jesus. Você tem que olhar para Ele na cruz e falar assim, obrigado, Jesus. Obrigado porque era para eu estar aí no seu lugar. Obrigado porque era para eu estar sofrendo nessa cruz, mas obrigado porque o Senhor, mesmo não merecendo, está nessa cruz em meu lugar. Por isso eu te glorifico por estar aí. Obrigado, Jesus. Você já viu alguma imagem de Jesus na cruz? Talvez na casa da sua avó tem lá aquela imagem de Jesus triste, sofrendo, chorando na cruz. E quantos de nós olhamos para aquilo e falamos, coitadinho, né? Que dozinha de Jesus. Mas essa não é a postura daquele que entende que era para eu estar ali. Que era o meu lugar ali. Que era para, por causa dos meus pecados, dos meus delitos, eu estar sofrendo daquela forma. Então não olhe mais para Jesus na cruz com um olhar de dó. Olhe para Jesus na cruz com um olhar de glorificação, de exaltação. Fale para Jesus, Jesus, eu te agradeço por morrer em meu lugar. Jesus foi o único ser humano que nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer. Jesus não nasceu e de repente aconteceu ali dele ir para a cruz. Jesus não nasceu e falou assim, agora eu acho que está chegando o meu momento. Não, ele nasceu sabendo que ele foi destinado para a morte. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Por que que em Isaías, vamos lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Aleluia. Aleluia. Isaías 53, 5. Obrigado. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Sabe o que é transgressão? Transgressão é quando você passa no sinal vermelho. Você transgrediu a lei. Sabe o que é transgressão? É quando é algo que Deus estabeleceu como certo e você faz errado. Transgressão é isso, mas só que olha o que aconteceu. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Por causa do teu erro, da tua falha, ele foi traspassado. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O que é iniquidades? Pecados voluntariamente cometidos. Eu sei que é errado, mas eu vou e faço. Eu sei que eu estou pecando, errando, mas eu vou e cometo mesmo sabendo que é errado. Mesmo sabendo que é pecado, eu vou e faço. Isso é iniquidade. Mas ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo
que nos trouxe a paz estava sobre ele. Para que hoje você tenha paz, Jesus não teve paz. Para que hoje você possa sorrir, a Bíblia não registra nenhuma vez que Jesus sorriu. Você já percebeu que a Bíblia não registra em nenhum evangelho Jesus sorriu? Por que que a Bíblia faz isso? Para mostrar que Jesus nasceu para morrer, nasceu para sofrer, mas para que hoje você tenha vida, mas para que hoje você sorria, mas para que hoje você tenha vida eterna com Deus. Foi para isso. Foi para isso que Jesus sofreu. Foi para isso que ele foi esmagado. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas suas pisaduras. O que é pisadura? Pisadura é um sofrimento com dilaceração. É um sofrimento no corpo. É um sofrimento agudo do corpo. Isso é pisadura. Por causa das pisaduras que ele sofreu. Por causa das suas pisaduras, do seu sofrimento. Por causa do chicote. O chicote que tinha 7 tranças. E tinha osso e tinha metal na ponta. Que bateu nas costas de Jesus por mais de 40 vezes. Deixando ele completamente desfigurado. Por causa das suas pisaduras. Nós fomos curados. Por causa da enfermidade que veio sobre o corpo de Jesus, hoje eu e você temos saúde de Deus. E podemos olhar para a enfermidade que vem sobre nós e dizer: enfermidade, eu estou em Jesus, não te aceito, Jesus já me curou na cruz, por isso some da minha vida. Porque eu sou curado em Jesus. Quem diz isso é a Bíblia. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos curados. Se você hoje está com alguma enfermidade aqui, você será curado hoje, agora, nesse momento. Por quê? Porque você está entendendo que Jesus sofreu para te trazer saúde. Se você hoje está triste, se você hoje está abatido, hoje você vai sair daqui feliz, alegre, porque você está entendendo que Jesus não foi feliz e alegre para te tornar feliz e alegre. Se hoje você está preocupado com algo que cometeu, se sentindo condenado, se sentindo culpado, hoje você vai sair daqui com os seus ombros leves, porque você está entendendo que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. O nosso fardo que é pesado, o nosso fardo que às vezes nos deixa preocupados, hoje Jesus está nos chamando para entregar sobre Ele, entregar os fardos para Ele e tomar sobre si o jugo dele. Jesus disse assim: tomem sobre vocês o meu jugo. O que é jugo? Jugo era um madeiro que era colocado nos bois para puxar arado. E o que foi colocado sobre os ombros de Jesus? Não foi um madeiro? Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: tomem sobre vocês a minha cruz, o meu jugo. Por que Jesus está dizendo para a gente levar a sua cruz? Por que Jesus diz: tome sua cruz e siga-me? Então Jesus está dizendo para eu levar um fardo pesado? Jesus está dizendo para eu levar um jugo pesado, sofrido? Não. Não, porque o jugo pesado e sofrido ele já levou. E a cruz que ele estabeleceu para nós agora é uma cruz de salvação. É uma cruz de milagres. É uma cruz de saúde. É uma cruz de restauração. Por isso que ele diz para você: tome a sua cruz, tome o meu jugo sobre você. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus venceu na cruz. Jesus disse: está consumado na cruz. E ele diz: agora você vai tomar a minha cruz sobre você. O que é isso? Você vai tomar toda a vitória. Você vai tomar toda a saúde. Você vai tomar toda a restauração física. Você vai tomar toda a felicidade.
você vai tomar todas as conquistas, você vai tomar toda a vitória que eu conquistei aqui sobre você, porque eu sou o seu substituto. Eu sou o seu substituto. Ei, você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, não tente fazer nada sozinho. Não tente levar no peito os problemas. Não tente dizer assim, não, eu consigo, eu vou para cima, eu vou conseguir, porque eu consigo. Você vai se frustrar. Você vai se abater, porque você não consegue em si mesmo. Mas quando você diz, Jesus, vá na frente. Jesus, toma essa causa nas tuas mãos. Jesus, toma esse problema nas tuas mãos. Jesus, vai na minha frente. Eu tenho certeza que você já é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Por que mais? Como ser mais do que vencedor? Quem aqui já assistiu Fórmula 1, amém? Tem alguém que já assistiu Fórmula 1? Tem um rapaz lá, que eu estou torcendo contra ele, que é o Hamilton. O cara ganha todas. Dá até raiva. Parecia o Schumacher no tempo do Schumacher. Você ligava a TV, Schumacher... novidade, você já desligava. Né? Hoje é o Hamilton. E eu estou torcendo para o Verstappen, que é um jovem que está indo para cima. Mas... no pódio, tem o Hamilton em primeiro, o Verstappen em segundo, o terceiro, nem sei quem está ficando em terceiro, mas tem lá um outro nome. O que é ser mais do que vencedor? É estar acima do Hamilton. Não tem como, pela lógica humana, estar acima do vencedor, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores. Por que mais do que vencedores? Porque o Hamilton correu e ele mereceu estar em primeiro lugar. Mas nós não corremos, nós não merecemos e estamos em primeiro lugar. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus porque nós somos mais do que vencedores sem precisar ter nenhum esforço. Glória a Deus, porque nós somos mais do que vencedores, mesmo às vezes falhando e errando. Glória a Deus, porque nós somos mais do que vencedores, por causa de Jesus, que venceu em nosso lugar. Aleluia. Aleluia. E eu já quero seguir aqui, para a conclusão dessa mensagem. Como que eu atinjo isso? Como que eu consigo desfrutar de tudo que Jesus venceu em meu lugar? Como que eu consigo desfrutar de tudo que Ele fez para meu benefício? Só tem uma maneira: pela fé. O que é fé? Fé é a crença. Fé é você se esforçar para acreditar em algo. Isso é fé. Fé é você ter um comportamento porque você acredita em algo. Tem pessoas que não passam debaixo da escada. Tem pessoas que quando o chinelo vira do outro lado, ele vai logo lá, Eliezer, e desvira o chinelo. Por que ele tem esse comportamento? Porque ele acredita em algo. Então ele tem fé que se ele passar debaixo da escada, se não me engano é 7 anos de azar, é isso? Quem já teve esse daí? Pode falar, irmãos, não tem problema. Quem já teve? Se você passar debaixo da escada é azar. Eu achava que se quebrar um espelho, tinha azar também na vida. E muitas outras práticas que a gente tinha, que refletiam uma crença. Então, o que é fé? Fé é você acreditar, é você crer. E eu quero ler com vocês Mateus 9:20 para a gente encerrar. Como que eu vou desfrutar da cura de Deus? Como que eu vou desfrutar do milagre de Deus na minha vida?
Como que eu vou desfrutar da saúde de Deus na minha vida? Somente pela fé. É somente pela fé. É você olhar para a cruz e dizer assim, eu acredito nessa cruz. Eu creio que essa cruz é para mim. Eu creio que Jesus fez isso em meu lugar. Eu acredito, eu creio. E depois de eu crer, o que eu faço? Eu falo. Eu falo. Eu creio e depois eu falo. Eu creio e depois eu recebo. Primeiro creia. Esse é o objetivo. Creia, acredite que Jesus é o teu substituto. Acredite que hoje você tem paz com Deus. Romanos capítulo 5 diz que nós temos paz com Deus hoje. Quantos estão com medo de Deus? Quantos estão preocupados por causa dos seus erros, achando que Deus vai vir puni-los imediatamente? Quantos que estão passando por um problema, passando por uma dificuldade, estão dizendo assim, eu sei por que eu estou passando isso, porque eu errei. Eu sei porque eu estou passando isso, porque eu pequei contra Deus e Deus está mandando isso para mim mesmo. Gente, não é assim que funciona com Deus. Não é dessa forma que funciona com Deus. O salário do pecado é a morte. O próprio pecado, ele tem suas consequências, mas isso não provém de Deus. Sabe o que provém de Deus? O salário do pecado é a morte. Em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você entende? O pecado é uma coisa, as consequências do pecado é uma coisa, mas o que vem de Deus é outra coisa. O que vem de Deus são coisas boas a teu respeito. Deus é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então isso que você está vivendo, esse problema que você está enfrentando, essa tempestade que veio na sua vida não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Senão Jesus não ensinaria a orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Por que Jesus ora e nos ensina a orar para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu, se a vontade já está sendo feita? Não faz sentido. Por quê? Porque nem tudo é da vontade de Deus. Jesus estava no barco, mas mesmo assim a tempestade se levantou. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém? Amém? Para terminar, volta lá para nós em Mateus. Eu quero que você fique em pé agora. Mateus 9, 20. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus viu a mulher e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher que tinha 12 anos foi curada. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Aquela mulher não foi curada quando ela tocou em Jesus. Ela foi curada quando ela decidiu tocar em Jesus. Só foi manifestado na vida dela a cura quando ela tocou. Há um processo. Mas Deus te cura hoje, se você tão somente crer em Jesus. Deus transforma a sua história hoje, se você tão somente crer em Jesus. E é hoje, é agora, é instantâneo. A mulher do fluxo de sangue não foi curada quando ela tocou nas vestes. Ela foi curada quando ela decidiu. Porque ela disse, tão somente, se eu tocar, eu vou ser curada. Mas ela precisou passar pela multidão. Ela precisou chegar até Jesus.
Então, talvez exista um processo, um tempo, para que isso se manifeste na tua vida. Mas se você crer no seu coração hoje, você já vai receber de Deus. Amém? Eu quero orar aqui por vocês. Eu quero liberar aqui sobre vocês uma unção de milagres, uma unção de cura, uma unção de restauração de sonhos, de projetos. Talvez você está aqui nessa noite e você se viu, ou sempre se viu, como pecador, e nada mudou isso na sua mente. Só que uma coisa aconteceu: quanto mais você se vê como pecador, quanto mais você se vê como errado mesmo, mais você olha para Deus e você se sente indigno das bênçãos de Deus. Você se sente indigno de ter saúde. Você se sente indigno de ter sucesso financeiro. Você se sente indigno de ter sucesso no casamento. Por quê? Porque afinal eu sou pecador. Então eu mereço isso mesmo. Eu mereço dar tudo para trás, dar tudo errado mesmo. Eu mereço. Mas só que eu quero liberar uma palavra sobre você. Você não é mais pecador. Você não é mais. Isso não faz parte mais da tua natureza. Porque você entregou a vida para Jesus, Ele é teu substituto. Em Cristo Jesus, hoje você é justificado diante de Deus. Em Cristo Jesus, hoje você é justiça de Deus. Em Cristo Jesus, hoje o teu passado não existe mais. Em Cristo Jesus, as tuas transgressões, o que você fez errado, o seu pecado, a sua falha, Deus resolveu remover, esquecer, jogar no mar do esquecimento. E em Cristo Jesus hoje você pode se apresentar diante de Deus. Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então eu quero orar por vocês. Talvez você está aqui, mas só Deus e você sabe como está a sua mente. Preocupado com muitas coisas que você fez. Pensativo no quanto você já errou na vida, no quanto você se sente indigna de receber alguma coisa de Deus, de receber uma bênção de Deus. Mas eu quero te dizer hoje aqui, você é indigno, mas Jesus é digno. Aleluia. Você não merece, mas Jesus merece. Você é falho, mas Jesus é perfeito. Você é culpado, mas Jesus é inculpável. E eu quero te dizer que você está em Jesus. Você está em Jesus. Então tudo que é de Jesus é transferido para você. Então hoje você é digno. Hoje você é inculpável. Hoje você pode ser aceito por Deus, porque você está em Jesus. E se hoje você está aqui e você ainda não aceitou a Jesus, você não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não confessou Jesus publicamente, você se sente longe de Deus, eu quero fazer um convite para você. Você hoje pode aceitar a Jesus, somente levantando a sua mão e dizendo, eu aceito Jesus, eu recebo Jesus como meu Salvador. Tem alguém aqui que quer fazer isso pela primeira vez? Quer aceitar a Jesus e receber a substituição da cruz sobre você e morrer para você mesmo e nascer de novo para Jesus? Tem alguém que quer hoje aceitar a Jesus? Tem alguém que hoje quer entregar a vida para Jesus? Brevemente, porque nós já vamos orar. Amém? Se não tem, eu quero fazer uma oração para ativar a sua fé. Ativar a fé. E nós, através dessa oração, vamos alcançar coisas grandes de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós oramos. Nós te agradecemos por essa verdade, a verdade da tua palavra. A verdade de que hoje nós somos justificados por causa do teu Filho Jesus. Pai, nesse momento nós aceitamos o dom da justificação. Nós aceitamos a abundância da graça. Nesse momento agora, Pai, a enfermidade não tem mais domínio sobre nós.
Nesse momento agora, a tempestade, os problemas não têm mais domínio sobre nós. Nesse momento agora, Senhor, as crises não têm mais domínio sobre nós, porque nós estamos em Jesus. Nós estamos em Jesus. Nós estamos em Jesus. Repita comigo, eu estou em Jesus. Repita mais uma vez, eu estou em Jesus. Mais uma vez bem forte para estremecer o inferno. Eu estou em Jesus. Aleluia, aplauda Jesus agora por essa verdade. Abre o mar. Abre o mar.